Apocalipse, capítulo 1, verso 9. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança, em Jesus achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo: que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante ao Filho do Homem, com vestes talares, e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como a neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelo século dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que viste, as coisas que são, e as coisas que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e os 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Você pode dizer amém? Amém. Glória a Deus, irmãos. Gostaria de falar um pouquinho, irmãos. Talvez a gente não termina hoje, né? Tivemos toda esse trabalho especial, gostoso, teatro, coreografia, essa lembrança que os irmãos tiveram de nós, pastores. Mas eu gostaria de falar um pouquinho, começar falando sobre Jesus e a igreja. Jesus e a igreja, os dois são inseparáveis. Hoje é um movimento muito forte, que tenta ensinar que há uma possibilidade de servir a Jesus sem a igreja, ou estar na igreja sem Jesus, como Hebreus, que nós estamos estudando em escola dominical, onde os crentes estavam deixando a fé e voltando ao culto judaico, aos ritos, aos cerimoniais do Velho Testamento, e Jesus estava sendo deixado de lado, a ponto de alguns crucificarem de novo, expor o Cristo ao sofrimento, conforme Hebreus 6, que estudamos hoje. A verdade é que os dois são inseparáveis, e Apocalipse vai falar isso. Portanto, meus irmãos, o livro de Apocalipse fala da soberania de Deus. Tem um livro sobre Apocalipse antigo, muito antigo. O título dele é esse: A Soberania de Deus, sobre todas as nações, sobre todos os reinos, sobre todos os homens, sobre todas as eras, e sobre toda a força espiritual existente nos céus e na terra. Mas antes do Apocalipse falar dessa soberania, o livro de Apocalipse, ele abre, ele começa não falando do mundo, da humanidade, do poder de Deus sobre todas as coisas. Ele não fala do fim escatológico de todos os poderes, todas as nações, reis da terra e etc. Ele começa falando da igreja,
Porque o foco de Deus é a igreja. O foco de Jesus é a igreja. Nós devemos pensar melhor sobre a igreja. Devemos ter um interesse maior sobre a igreja. A igreja não é coisa dispensável. Ela faz parte dos propósitos eternos de Deus. Ele começa falando da igreja, de quem ela é, como ela está e quem está no meio dela. Diz o texto lido nesta noite que depois da morte do Senhor Jesus, Ele constituiu para si reino e sacerdotes para Deus. E aí então entra a igreja. A igreja não é o reino, mas o reino também se manifesta na igreja, e também o reino caminha através da igreja. A igreja faz parte desse reino de sacerdotes que nós temos hoje. E Apocalipse tem essa preocupação: quem está no controle de todas as coisas é esse Jesus, é esse Deus que acabamos de ler, que foi morto, que esteve morto, diz o texto. Estive morto, mas agora estou vivo pelos séculos dos séculos. Você pode dizer amém, irmãos? Então a igreja também não morreu, a igreja está viva tanto quanto ele. E a preocupação maior de João não é mostrar o que vai acontecer cronologicamente, como às vezes alguns mapas escatológicos que nós temos. Isso acontece assim, depois disso vem isso, depois de meia hora acontece isso, depois de 15 segundos dá uma virada aqui, aparece isso. Não é isso. Todos que tentam fazer um mapa, determinar as coisas bem cronologicamente, nunca dá certo. O propósito desse livro é mostrar a soberania de Deus sobre todas as coisas, do seu Cristo que morreu e que está vivo e que tem todo o poder nas mãos, mas é também ensinar a igreja, falar à igreja que ela deve se preparar para os acontecimentos, a partir do seu hoje, a partir do seu momento. É por isso que ele começa falando das igrejas. Não começa falando do mundo, começa falando da igreja, da sua igreja. Porque as igrejas do Apocalipse revelam coisas que acontecem normalmente nos dias de hoje. O que aconteceu lá se repete nos dias de hoje. Então isso é importante, se preparar para os acontecimentos que virão. Por isso que ele começa dizendo: escreve no livro as coisas que são, as coisas que vistes, as coisas que são, primeiro as que são, depois as que virão, e depois as que hão de acontecer. Às vezes nós estamos focados lá no futuro e estamos esquecendo de ver o que está acontecendo conosco hoje. Como vai a nossa vida hoje? Todas as vezes, meus irmãos, você que está aqui nesta noite, todas as vezes que a Bíblia fala sobre escatologia, que Jesus falou sobre escatologia, no Novo Testamento primeiro foi Jesus que falou, não foi Paulo, não foi Calvino. Aliás, parece que Calvino hoje tem um cano separado ao lado da Bíblia. Parece que os ensinos de Calvino viram um cano sagrado. Tem que ver o que o homem disse, para ver se bate com a Bíblia. Ao contrário, não existe outro cano a não ser o da Bíblia. Os 66 livros que estão aqui, nesse livro que nós conhecemos de Bíblia sagrada, santa, perfeita. O que ela diz sobre escatologia? Sempre quando Jesus falou sobre escatologia, ele disse: vigiai, orai. E o apóstolo Paulo seguiu o mesmo pensamento. Vocês que esperam a vinda de Jesus, tomem cuidado com isso, tomem cuidado com aquilo. Vejam o vosso comportamento, vejam o vosso procedimento. Não há um texto na Bíblia sobre escatologia que não venha acompanhado de uma advertência.
que não vem acompanhado de uma exortação: tomem cuidado, vigiem, esse dia pode vir sobre vocês como ladrão, tomem cuidado. Quem espera Jesus, santifique a vossa vida, tentem ficar imaculados de João. É isso que a Bíblia nos ensina, meus irmãos. Não são as nossas teologias, não são as nossas estrelas que pontuam, não são eles que trazem a revelação perfeita sobre esse assunto, mas é o que Jesus diz na sua palavra. O grande objetivo sobre escatologia não é marcar data, mas é pontuar que nós devemos nos preparar para esses acontecimentos. Não marcar datas, mas preparo. Por quê? Porque diz a Bíblia que o Senhor Jesus conhece a igreja. Ele conhece a igreja. Antes dele falar que conhece o mundo, ele conhece a igreja. Começa com a igreja. Apocalipse 2:2. Eu conheço as tuas obras. Verso 9, eu conheço. Versículo 13, eu conheço. Versículo 9, eu te conheço. Capítulo 3, verso 8, eu conheço. Versículo 15, eu conheço. Eu conheço a igreja. Você pode dizer amém, meus irmãos? Aleluia. Ele conhece a igreja. Ele se interessa pela igreja, por você. Ele está preocupado com você. Ele quer falar com você. Ele quer chamar a sua atenção. Por isso, a descrição de Jesus no Apocalipse é muito bonita. Aliás, é uma autodescrição, porque o Apocalipse não é de João, diz o texto. Apocalipse de Jesus, revelação de Jesus, diz 1:1, revelação de Jesus Cristo. Não é revelação de João, é a revelação de Jesus. É o Cristo que vai se revelar, é o Cristo que vai falar, é o Cristo que vai dizer o que está acontecendo e o que vai acontecer. Por isso, Ele está no meio da igreja desta forma que nós apresentamos aqui, através da leitura bíblica, de vestes talares, de vestes sacerdotais, cinto de ouro, porque Ele é superior ao sacerdote do Velho Testamento. Lá em Êxodo, você tem aquela bela figura, aquelas vestes lindas do sacerdote, mas Jesus é superior ao sacerdócio do Velho Testamento. É por isso que no Novo Testamento não tem sacerdote como líder de igreja. Tem 5 ministérios e nem menciona o sacerdócio. Não existe sacerdote no Novo Testamento, porque Cristo é superior ao sacerdócio. Ele é santo, Ele é de uma ordem superior. Aprendemos hoje na escola dominical. Ele é justo. Você pode dizer amém, meus irmãos? Por isso que Ele tem veste talar e cinto de ouro, porque Ele é justo. E eu não estou falando de moral, porque a moral muda, a moral do homem muda, a moral sua muda. Hoje você defende uma coisa, mas você está defendendo outra. A moral muda de país para país, de cultura para cultura. Não estou falando de moral, eu estou falando de justiça. A justiça não muda. Jesus é justo, Ele é santo, Ele não muda. Ele não depende da moda, das circunstâncias. A moral depende da cultura, depende de circunstâncias, depende de uma liderança, de livros sagrados, depende da sua forma cultica. Mas a justiça não muda. Jesus é santo, aleluia. E Ele está no meio da igreja com a sua santidade. Ele tem cabelos alvos como a lã, tem cabelos. Falado mais uma vez de que da sua sabedoria, da sua inteligência, os seus olhos como chama de fogo. Há uma unidade aqui no texto, uma unidade entre cabelos brancos e olhos, sabedoria e essa capacidade dele conhecer todas as coisas, de ver de forma antecipada todas as coisas. Seus olhos são como chama de fogo, que vê tudo, até os pecados ocultos. Seus olhos
meus irmãos, vê as nossas falhas, nossas mentiras, nossos pecados. Ele vê todas as coisas. Ele vê, Ele conhece. Seus pés que são como pés de bronze polido, não é? Ele anda na igreja dessa forma. Ele está dessa forma no meio da igreja, diz o texto. Vi 7 candeeiros, e no meio do candeeiro um semelhante ao Filho do Homem. Essa visão gloriosa de Jesus após a sua ressurreição é para a igreja. Ele está dessa forma na igreja, com seus pés não feridos, mas pés agora de bronze polido. Aleluia! Porque há muita coisa que ele pisou e que precisa ser pisado, irmãos, não é? Coisas que devem ser pisadas, coisas que devem ser abandonadas, coisas que a igreja não pode aceitar e receber, mas devem ser pisadas por esse Cristo. Vós, como de muitas águas, coisa linda. João estava numa ilha, ele sabia muito bem a força das águas, aquele barulho, o dia inteiro, a noite inteira, o ano inteiro. A voz de Deus é inevitável, a voz de Deus é forte, a voz de Deus está aí no seu coração. É a voz de Deus falando. Ela fala, ela é forte como muitas águas na nossa alma, gente, no nosso coração, na nossa psique. Ela fala no profundo do nosso coração. Ela vem com barulho para incomodar, para fazer confronto com os nossos erros. É isso que ele está falando. É esse Cristo que está conosco. O seu rosto é brilhante como o sol. Não é mais o Cristo sofredor de Isaías, mas é um Cristo que tem um rosto brilhante, que vem para purificar a sua igreja. E o resultado desta visão, que aconteceu com João quando ele viu isso, diz o verso 17, que o efeito dessa visão, que o efeito dessa revelação, desse conhecimento, desse Cristo que anda no meio da igreja desta forma, o efeito dessa visão foi que João, quando o vi, caí aos seus pés como morto, como morto. Meus irmãos, qual é o efeito que causa na sua alma, que causa no seu testemunho, na sua vida? Que efeito causa o conhecimento da revelação que você tem de Deus na sua alma? O que é que tem causado ao longo dos anos de sua fé, de sua esperança na volta de Jesus, do poder de Deus, da misericórdia de Deus, da graça de Deus na sua vida? Tantos anos de revelação, tantos anos de conhecimento, o que tem causado? Tem colocado você aos pés do Senhor, tem te derrubado por terra, você tem se sentido como morto, fraco, frágil, diante de tal revelação? Ou o conhecimento de Deus, ou o conhecimento da graça tomou um caminho contrário na sua vida e tornou você soberbo, tornou você jactancioso, orgulhoso? Mas eu pergunto nesta noite, como se orgulhar da graça que não é nossa? Não é graça irresistível, porque irresistível não tem esse termo na Bíblia, é só graça, não tem graça irresistível, é graça. É graça. Meus irmãos, como nos orgulhar de uma graça que não é nossa? Como pode haver soberba na nossa vida? Como pode haver orgulho em nós, se tudo vem dele? João caiu como morto aos pés do Senhor. E é interessante que esse Cristo aqui, já ressuscitado e glorioso, é o mesmo Cristo dos evangelhos, é o mesmo Jesus que acompanhou os discípulos, é que acompanha a igreja, porque diz o texto que o Senhor Jesus, ternamente,
colocou a sua mão direita sobre João para fortalecer o cansado discípulo com mais de 90 anos, cansado de tanto sofrer na ilha de Patmos. É o mesmo Cristo, é o mesmo Jesus, é o mesmo Cristo que estava com eles no mar da Galileia e disse: não temas, tenho ânimo, tenho bom ânimo, sou eu, não tem mais. É o mesmo, gente, é o mesmo. É o mesmo Cristo. Ele é glorioso, sim, mas Ele está conosco, com as mesmas marcas, com as mesmas características, com as mesmas ternuras do Cristo que andou na Galileia. Ele está conosco. Se você cair, se você for impactado com essa visão gloriosa do Senhor, Ele pode te abençoar, pode te sustentar. Aleluia. Você pode dizer amém? Amém. Oh glória. Na igreja, na graça, não há lugar para soberba, não há lugar para pensamentos, não há lugar para conclusões finais. A teologia só é boa quando ela levanta a mão para o céu e diz: daqui eu não posso ir, daqui eu não posso avançar. Toda teologia boa e sadia, ela não é conclusiva, porque é impossível dissecar Deus, mas é possível cair aos pés do Cristo ressurreto e sentir o seu toque, sua misericórdia, sua compaixão. Você pode dizer amém, meus irmãos? Aleluia. E para terminar, é só uma introdução, depois outro dia a gente volta. Meus irmãos, e no meio de tudo isso, no meio desse Cristo glorioso, dessa visão gloriosa, ele escutou uma voz. Voltei para ver quem falava comigo, e quando voltei vi 7 candeeiros, e depois ele viu Jesus. Para mim isso é lindo. A coisa mais interessante que tem nesse texto é que quando ele vê esse Cristo glorioso, quando ele vê esse Jesus maravilhoso, exaltado, quando ele escuta a voz desse Cristo, quando ele vira para ver quem fala, ele vê os candeeiros. E quem são os candeeiros? É a igreja. O próprio texto diz, não precisa inventar nada aqui, o texto revela: os candeeiros de ouro são as igrejas, as 7 estrelas e os candeeiros são as igrejas. Os 7 candeeiros são as igrejas. Verso 20. Você não acha lindo? Você não acha maravilhoso? Agora, isso é muito sério. Isso é muito sério, porque quando João escuta a voz e ele vira para ver quem fala, ele vê o candeeiro, ele vê a igreja. Meus irmãos, o mundo deve ouvir a voz de Deus, o mundo deve ouvir a voz da palavra, a voz do evangelho. Mas quando o mundo virar para saber de onde está vindo a voz, ele tem que ver a igreja, ele tem que ver a igreja. A igreja tem que ser a voz de Deus, a igreja tem que ser portadora da voz de Deus. Quando o mundo ouve a voz de Deus, ele vira e vê a igreja. Esse é o propósito de Deus. O homem ouve a voz, e quando ele olha, ele vê a igreja. E será que o mundo é capaz de ver Deus em nós? Será que o mundo é capaz de ver a presença de Deus em nós? Será que o mundo pode dizer: a igreja tem a voz de Deus, tem a voz de Jesus, tem a voz do evangelho? A revelação é de Jesus Cristo, a palavra é dele, mas através da igreja, através da igreja. Que coisa maravilhosa! Quando muitos dizem que igreja caiu da moda, que é possível ser crente sem ser igreja,
é conversa, os dois são inseparáveis. Jesus e a igreja. Deus fala, o mundo ouve. Ele deve, aonde está essa voz? De onde veio sua voz? Foi Deus que falou, é voz poderosa. Ele olha, ele tem que ver a igreja, tem que ver o pastor Paiva, tem que ver você, jovem, está entendendo? Lá na escola tem que ver você. Ô irmão, você aí, casal novo, idoso, tem que ver você. Tem que ver você. Tem que ver você. Deus falou. De onde veio essa voz? Veio do pastor. Deus falou, que voz linda e que coisa maravilhosa. De onde veio essa voz? Veio da Maria, veio do José, veio do Elton aqui no louvor, veio dos meninos que cantam, veio dos irmãos do discipulado, da escola dominical, do professor. Deus está falando, olha que voz linda, olha que coisa. Mas de onde veio essa voz? Veio da Maria, veio do José, veio do Pedro. A palavra de Deus. Você tem que ver você. Meus irmãos, isto é maravilhoso. Você pode dizer amém? Aleluia. Não acredito na igreja, irmãos. Não acredito na igreja. Eu acredito na igreja, porque Jesus não desistiu da igreja. Ele está no meio dela. Amém? Ele está andando no meio dela. Oh glória! Amém, irmãos? Ele está andando. O nosso Jesus não está parado, ele está andando no meio da igreja. No meio da igreja. E aí, para terminar, então você vê no Apocalipse que a igreja tem lá os seus problemas, as cartas revelam isso, é um assunto para outro dia, mas ele está no meio dela. Ele está falando com ela, ele está andando com ela, dizendo: arrepende-te. Está dizendo: você esqueceu disso, eu louvo isso, mas tem isso. Esqueceram disso, mas tem isso. Eu tenho a igreja de Tiatira, ele escreve. Tem uma coisa bacana que eu estou com vocês. Vocês não aceitam a doutrina dos nicolaítas. Vocês odeiam a doutrina dos nicolaítas. Eu também. Não é? Tem coisas negativas, tem coisas positivas. Sempre foi assim. Sempre foi assim. Mas ele está com a igreja. A sua família é assim. Tem pontos positivos, pontos negativos. Tem coisas que você elogia no seu filho, tem coisas que você não gosta que o seu filho faz, mas é seu filho, você o ama. Nós precisamos odiar o que Jesus odeia e amar o que Jesus ama. O problema é que às vezes nós amamos o que Jesus não ama, e nós odiamos o que Jesus não odeia. Tem coisas que são pessoais, são gostos pessoais, e por fato de você não gostar, você acha que Jesus também não gosta. Nós precisamos odiar o que ele odeia e amar o que ele ama. Amar o que ele ama e odiar o que ele odeia. Então ele apresenta uma igreja falha, cheia de problemas, mas ele está caminhando com ela. Ele está santificando essa igreja. Ele está chamando essa igreja. Está chamando você que está aqui hoje para ter um caminho com ele, para estar com ele. E outro objetivo do Apocalipse é demonstrar o final de Satanás, que é o grande perdedor. O grande perdedor no Apocalipse não é a igreja, é Satanás e os homens que o seguem. Apocalipse capítulo 20, 21 e 22, você tem o fim desse inimigo. E é uma coisa que nós precisamos nos atentar um pouquinho mais, porque eu não sei quem deu tanto poder ao diabo desta maneira. Na minha Bíblia, o diabo não tem esse poder todo, tem aí fora não. Na minha Bíblia, depois da conversão, se você se converteu realmente, a Bíblia vai ensinar, depois da conversão, o meu pior inimigo sou eu mesmo, é a minha carne. O poço mais profundo, o abismo mais perigoso, é meu próprio coração. Eu preciso aprender isso.
que depois da conversão, o meu pior inimigo sou eu mesmo. Que depois da conversão, não vivo os princípios de Deus. Não é? Você já não foi decepcionado por algum cristão? Como que ele pode fazer isso? Ele é cristão, como que ela pode falar isso? Como pode haver isso? Meus irmãos, o meu pior inimigo sou eu mesmo, é a minha carne, são os meus desejos que estão fora da vontade de Deus. Não põe culpa no diabo. Depois da conversão, o poço mais profundo, o abismo mais profundo é meu próprio coração. Que deve ser o lugar do meu maior tesouro, Jesus Cristo, a graça, a salvação. Assim Deus te abençoe. Você pode dizer amém? Amém. Aleluia. Deus cuide de você, Deus cuide de nós, Deus nos ajude, irmãos, para o louvor da sua glória. Vamos orar um pouquinho? As horas já passaram, né? Mas louvado seja o Senhor.